eu sou a Franciele, uma pequena mensageira do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o recomeço. E o recomeço, ele começa dentro do nosso coração. Quero falar um pouco sobre Neemias, né? E vamos lá para o capítulo 2, versículo 17 e 18. Tô olhando pro lado porque eu fiz uma anotaçãozinha para mim não me perder, tá bom? Vamos lá. Diz assim. Para quem tá com a Bíblia, pode acompanhar na Bíblia até marcar, que Deus vai falar com você hoje. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. A reconstrução verdadeira, ela começa dentro de nós. Né? A gente é reconstruído por dentro e aos poucos, sem pressa, sem aquele desespero, né? Porque o tempo de Deus, ele é perfeito, né? Aos nossos olhos pode até demorar, mas aos olhos do Senhor, tudo tem o tempo certo para cada propósito, para cada bênção, né? Então a gente precisa ser reconstruído por dentro, né? Até mesmo para a gente ser mudado. Precisamos de reconstrução e de renúncias na nossa vida. A gente tem que renunciar a pessoas, como eu disse no outro vídeo. Renunciar a tudo que nos afasta do Senhor e nos aproximar de quem nos aproxima dele. É realmente ser reconstruído e não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu quero falar sobre também Neemias 1:4. Quero ler para vocês, né? Quando ouviu essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha o que Neemias fez. Antes de Neemias sequer pegar uma pedra, gente, para poder fazer algo, ele estava com o Senhor e foi reconstruído por Deus. Ele não fez nada que ele queria, mas sim o que o Senhor queria. Olha que lindo, gente. É assim, é uma coisa linda. Porque o Senhor, ele começa reconstruindo dentro do nosso coração. Porque um coração voltado ao Senhor, um coração disposto a querer mudar pelo Senhor, é um coração lindo, é um coração quebrantado, que reconhece seus erros, seus defeitos, suas falhas. E está disposto a ser reconstruído por Deus. E não é fácil, eu não vou dizer aqui que ser reconstruído é fácil, não. Mas é necessário passar por cada etapa da reconstrução para que Deus possa despertar uma paixão, uma sensibilidade, uma coragem, como fez com Neemias. Então deixa Deus reconstruir, mas antes de reconstruir você tem que fazer o quê? O que, Fran? O que eu posso fazer? É orar pedindo a direção ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, eu desejo ser reconstruído pelo Senhor, eu desejo ser moldado pelas Tuas mãos, eu desejo mudar os meus dias, mudar os meus jeitos, tudo, Pai. Eu desejo ser reconstruído para que as pessoas não me reconheçam mais e reconheçam o Senhor na minha vida. Então, assim, às vezes você tem um hábito que te deixa mal, mas não é porque te deixa mal, é porque você é escolhido do Senhor e o Senhor está te incomodando por isso. Então, creio que você vai ser reconstruído, mas você tem que deixar o Senhor mudar você. Você tem que deixar o Senhor permanecer na sua vida, né? Não uma mudança radical, não. Deixa Deus mudar de dentro para fora e aos poucos. E aos poucos, gente. Eu falo porque a minha mudança foi assim. Mesmo eu convertida, eu assistia coisas do mundo que eram novelas, reality shows, né? Eu ainda escutava as músicas mundanas. E com o tempo o Senhor foi me mostrando e me mudando, falando: você é minha, pra que você está escutando isso? Pra que você tá assistindo essas novelas que não vai te influenciar nada? E com o tempo o Senhor foi me orientando e eu fui ficando incomodada com certas situações. E a primeira coisa que eu mudei, gente, foi as músicas que eu escutava. Eu escutava muita música sertaneja. E Deus me incomodou com uma entrevista que eu vi sobre a música sertaneja.
que falava que as músicas, tudo que a gente assiste, a gente tá deixando o inimigo entrar na nossa vida. Gente, isso é real, é real. Tudo que você for assistir, for pegar de uma pessoa, a pessoa for te dar um presente, tem que ungir, tem que ver se é aquilo que o Senhor quer pra sua vida. Porque eu sei que a gente fica perdido às vezes. A gente fica perdido. Mas deixa Deus reconstruir você. Eu sou reconstruída todos os dias, porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, somente Jesus, somente o Senhor. Mas eu sou reconstruída todos os dias, porque tudo que me incomoda e que eu vejo que tá me atrapalhando, eu peço ao Senhor uma reconstrução na minha vida. Senhor, tira isso de mim, me molda para uma pessoa melhor, me ensina a tornar uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor. Porque eu sei que eu tô falhando e eu vou continuar falhando. Mas com o Senhor na minha vida, eu sei que tudo posso, né? Então a reconstrução é necessária, mas ela é aos poucos, é como se fosse um degrauzinho por degrauzinho, porque o Senhor ele vai te moldando de pouquinho em pouquinho. E nessa reconstrução você vai sentir algo diferente. Tudo vai te incomodar, tudo que há de ruim vai te incomodar. Se você assistir as músicas do mundo, você vai ficar meio assim, nossa, essas músicas não tá mais batendo comigo. É Deus te reconstruindo. Às vezes a pessoa com que você andava, pessoas de má companhias, e você vai perceber, nossa, tem algo de errado com essa pessoa, não me sinto bem. Você vai acabar afastando. Às vezes você assiste reality show, novela, algo que não influencia na sua vida, e vai se sentir incomodada assim como eu me senti, e vai falar, nossa, essa novela não tem nada a ver comigo, pra que eu tô assistindo isso? Vou renunciar, não quero mais. E você vai sentir a diferença. E eu sei que você tá sentindo, porque Deus tá te reconstruindo aos poucos. E tudo que você tá passando é um testemunho para ajudar outra pessoa. Então isso é muito necessário. Então, Deus, às vezes você tá incomodado com algo, mas não é porque Deus tá te incomodando, porque ele tá te reconstruindo para uma pessoa melhor, para uma pessoa de Deus. Para uma pessoa que leva a palavra do Senhor, e essas pessoas precisam ser transformadas, ser reconstruídas, né? Não para fazer os nossos desejos, mas para poder fazer a vontade do Senhor na nossa vida. E com o tempo você vai querer fazer mais para Deus. Você vai fazer uma coisa, não, eu quero mais, eu quero ajudar na igreja, eu quero fazer meu ministério. E quando você se rende ao Senhor, e quando você percebe que você está com a vida totalmente dedicada a Deus, é isso que Deus quer. Uma reconstrução, e a reconstrução ali aos poucos. A reconstrução, ela desperta uma fé assim inabalável. Desperta uma compaixão, uma sensibilidade, até espiritual, e uma coragem. Então é isso que você deve analisar. E aos poucos você vai reconstruindo e você vai mudando. Deus vai te mudando, vai te capacitando para algo melhor na sua vida. Então é muito bom, é muito bom. Aqui tem uma visão estratégica que tá em Neemias 2:12, eu quero ler para vocês, tá? Saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não havia contado a ninguém o que Deus me havia posto em meu coração. O que acontece, gente? Muita gente acaba contando. Às vezes Deus libera uma bênção, né? Algo profético, usa um profeta para falar, um pastor, alguém. Libera uma bênção profética e vai lá e conta pra pessoa. Mas não pode contar. Deus tem algo na sua vida. Tudo que você fizer, conte primeiro a Deus. Se você recebeu algo profético, espere acontecer. E depois você fala com as pessoas, né? Que fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que estava comigo montado, né? Ele orou. O que Neemias fez? Ele orou e recebeu uma direção ao Senhor. Então, ele não fez nada porque ele quis. Não, ele fez tudo conforme que o Senhor direcionou. Então, se você recebeu algo profético, se você quer fazer algo, não conte para ninguém. Conte para Deus e Ele vai te direcionar para os caminhos certos, para as estratégias certas, para a direção certa. E quando der certo, as pessoas vão ver. Não precisa sair falando para as pessoas. Deus vai te direcionar, vai dar estratégia. Se é um negócio, Deus vai te dar um negócio com estratégia. Se é um filho, Deus vai te dar esse filho. Se é um casamento, Deus vai te dar o casamento. Mas não conte para ninguém. Tudo que for bênção na sua vida, deixa só Deus saber. E quando acontecer, as pessoas vão ver. Não precisa falar. Elas vão ver Deus na sua vida, vão ver a sua diferença, vão ver
personalidade ter mudado, tudo em você ela vai ver mudança. E ela, através dessa mudança, elas vão querer Jesus também, né? É muito bom, muito bom. Então, antes de tudo, você tem que orar para alinhar as suas coisas com o Senhor. Alinhe o seu propósito com Deus, seu espiritual com Deus, né? Então, tudo que você fizer, tudo, antes de tudo, Deus vai te alinhar. Deus vai te abençoar. Então é muito bom você poder saber que Deus vai te reconstruir de uma forma melhor e você vai ser melhor do que antes, né? Antes, se você se achava melhor, você vai ser melhor. Porque você não vai pensar só em você, você vai pensar nas outras pessoas. Porque o evangelho é isso, é ter amor às pessoas, né? E é muito bom isso. Então, eu falo, peça a reconstrução ao Senhor todos os dias da sua vida. Porque o evangelho é lindo. Viver pro evangelho é lindo. É maravilhoso. Sabe? Saber que Deus está cuidando da gente é maravilhoso. Então eu creio que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo do que os outros, mas é um vídeo necessário para todos nós. A gente ter que reconstruir, sabe? É necessário. E aos poucos você vai perceber a mudança. Aos poucos você vai perceber que não tá se encaixando mais ao padrão do mundo, mas tá se encaixando ao Senhor. Porque Deus quer te fazer mudar. Deus quer te fazer prosperar, mas suas bênçãos estão todas com o Senhor. Às vezes a gente mesmo trava a nossa bênção. Mas a partir do momento que você permitir Deus entrar na sua vida, tudo vai fluir bem. Tudo vai fluir conforme o que o Senhor te orientar. Então, a partir de hoje, deixa Deus te mudar, né? Se for necessário, entre agora no seu quarto, feche a porta, confesse seus pecados, peça o Senhor perdão, reconhece Ele como seu único, suficiente Salvador da vida sua, porque o Senhor é o nosso único, suficiente Salvador da minha vida. Eu sempre falo isso todos os dias para Deus: Senhor é meu único, suficiente Salvador da minha vida, você é o meu único Deus. Eu te chamarei para sempre, levarei o teu amor. Sempre, gente, declara o nome do Senhor. Se humilhe diante de Deus, peça perdão. E sempre, sempre priorize Ele, porque Ele é a nossa prioridade. Sem Deus a gente não é nada. E espero que Deus tenha falado através desse vídeo para o seu coração. Um grande abraço, um super beijo e até o próximo.